Oi, gente! Estamos aqui para a nossa última aula desse curso tão especial chamado Compaixão, Capelania e Missões. No último encontro que nós tivemos aqui, nós conversamos sobre as várias áreas de capelania, desde hospitalar até entre homens, pessoas que estão morrendo nas ruas. E você pode pedir ao Senhor que mostre qual é a área onde Ele quer que você se envolva. É muito importante que Ele defina isso no seu coração. Mas, ao mesmo tempo, se nós não tivermos os olhos abertos pelo Senhor, se nós não tivermos a sua compaixão nos nossos corações, nós não faremos nada. Continuaremos acomodados, engordando espiritualmente, sem ginástica e sem dar frutos que glorifiquem o nome do Senhor. É isso que Ele quer que façamos, que vivamos para Ele, caminhemos junto dentro dos projetos que Ele tem para a humanidade. Seja este projeto onde for, você é um missionário. Como a sua igreja pode se envolver em missões? Eu gosto muito do Salmo 119, versículo 18, que diz: abre os meus olhos para que veja as maravilhas que resultam da tua lei. O Senhor não nos salvou para ficarmos salvos e confortáveis e acomodados. Ele nos salvou para um alto propósito. E a nossa oração deve ser essa: Senhor, abre os meus olhos para aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Ele nos salvou para as boas obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Ele nos diz na sua palavra: irei livrar-te deste povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. No Evangelho de Lucas, encontramos: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando-o, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação aos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Gente, quando nós temos os nossos olhos abertos pelo Senhor, nós começamos a observar as oportunidades ao nosso redor. E o primeiro lugar é a nossa família. Como é difícil pregar o Evangelho dentro de casa, não é verdade? Principalmente quando os nossos filhos, o nosso cônjuge, não veem que nós vivemos aquela verdade que nós estamos apresentando, como nós somos cobrados. Mas como é importante, então, nós assumirmos um compromisso cada vez mais firme com o Senhor e pedir que Ele nos molde a cada dia, para que o conheçamos mais e sejamos melhor conformados ao seu caráter, à imagem da pessoa de Jesus. Nós podemos ensinar os nossos filhos desde o nosso ventre, cantando, contando histórias para eles antes que eles venham à luz. E podemos continuar durante toda a vida de cada um desses nossos queridos. Devemos viver o Evangelho diante de cônjuges que não são crentes. A mulher, principalmente, deve ganhar o marido ou se esforçar para ganhar o marido descrente sem palavra alguma, através das suas atitudes.
Nas datas especiais, temos uma oportunidade muito linda de apresentar a mensagem de Páscoa, da morte de Jesus, de Natal, o nascimento de Jesus, quem é Jesus. E nós podemos contar através da palavra de Deus, usando a Bíblia como a boca de Deus, o sopro de Deus falando aos nossos corações através do seu Espírito, para nos levar a conhecê-lo melhor e ter a salvação na pessoa de Cristo Jesus. Podemos também usar numa lanchonete, usar exemplos, detalhes do dia a dia para estar falando com os nossos queridos desde a mais tenra infância. Outra coisa que nós podemos estar fazendo, a mesa, e um pastor amigo meu costuma fazer muito isso, é estar levando uma mensagem de 2 minutos, 3 minutos, a partir de um fato que aconteceu naquele dia, estar abrindo aquela situação e levando a conversa para a palavra de Deus como resposta àquela situação que foi exposta. Quantas maneiras nós temos. Na vizinhança, gente, como nós temos um papel importante para com aqueles que moram no nosso prédio. Por exemplo, é a capelania condominial, no seu condomínio. O que você pode fazer? Pode fazer muito. Uma amiga minha, dona Elmira Pasquini, que trabalhou muito numa associação para a evangelização de médicos e profissionais da saúde, quando ela já estava mais idosa, não tinha o mesmo vigor e ela se mudou com a filha para uma cidade do interior e ficou muito frustrada a princípio. Puxa, o que eu vou poder fazer aqui? Eu não estou mais na ativa, eu queria tanto estar no ministério. Mas logo, orando e pedindo ao Senhor que lhe mostrasse uma oportunidade, ela pensou em como alcançar os vizinhos. Já era época de Páscoa e ela preparou panetones em casa. Mas dentro de cada panetone, ela colocou um versículo bíblico antes de assar esse panetone. E fez um cartão muito especial e entregou para cada vizinho. E foi muito especial como aqueles vizinhos se tornaram muito mais próximos e começaram a ter um relacionamento com ela que abriu o caminho para a apresentação do Evangelho também. Nessa época de quarentena que passamos por causa do Covid, nós ficamos muito limitados. Não pudemos mais sair quase de casa e fazer as coisas que nós fazíamos antes. E eu fiquei orando, Senhor, o que eu vou fazer dentro de um apartamento? Eu costumo andar de um hospital para o outro, correr de um lado para o outro, e agora estou restrita nesse espaço tão pequeno. Eu gosto muito de cozinhar. Fui para a cozinha e preparei biscoitos de canela. Coloquei dentro de saquinhos, pus uma bela mensagem, uma literatura bíblica junto e deixei na porta de cada um dos vizinhos do meu prédio. O retorno foi lindo. Muitos ficaram muito comovidos, principalmente com uma mensagem de esperança dada através da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ele nos salvou para que possamos levar a salvação a todas as pessoas que estão ao nosso redor. E, gente, você pode estar pensando aí, um dia eu faço.
talvez daqui a algum tempo, quando eu tiver já alcançado toda a realização dos meus sonhos, estiver numa posição melhor, quando eu tiver comprado a minha casa, quando os meus filhos tiverem crescido, daí eu vou pensar em alguma coisa para fazer. Não é isso. O Senhor nos salvou. Ele salvou a você e a mim para que pudéssemos praticar as boas obras que Ele criou para que andássemos nelas, para vivermos o amor de Cristo de uma maneira palpável, próxima, suprindo as necessidades das pessoas para que elas tenham os ouvidos abertos ao Evangelho e possam ser salvas para sempre. Quero ler para vocês um trecho bíblico que me deixou muito acordada. A palavra diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Lembre-se, o campo missionário que você tem é aquele que Deus lhe mostrou. Ele vai abrir os seus olhos, vai colocar compaixão, amor no seu coração. Seja na escola, seja no seu trabalho, na vizinhança, na sua família, em qualquer lugar. Você tem um campo missionário à sua espera. Deus abençoe a sua vida. Incomode profundamente o seu coração, para que você possa ser bênção para a salvação de muita gente que está aí andando exausta, perdida, como ovelha sem pastor. O nosso pastor é Cristo e elas precisam conhecê-lo também. Deus abençoe muito a sua vida e o motive a ir ao encontro da necessidade das pessoas, apresentando-lhes o Salvador Jesus. Amém.